A paz do Senhor, amado e queridos irmãos, e graça e paz, amado e querido irmãos. Estamos aqui na série de libertação que nós estamos desenvolvendo, e quem tem acompanhado tem observado que nós estamos evoluindo, porque, como disse o dono da igreja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou dar uma pincelada porque o que eu estou trazendo hoje aqui é um tema bastante importante na área da libertação, no que se diz quanto ao sacrifício inútil é servir no templo, seja ele qual for. Nós vamos fazer uma analogia para que se entenda, porque eu também servi no templo, servi com qualidade, né? Na qualidade, na visão dos homens, eu fui um obreiro de qualidade. Mas hoje eu reconheço que foi tudo em vão, tudo inútil, né? Apesar que dizem que o serviço para o Senhor nunca fica sem retribuição. O Senhor sempre retribui, né? Isso é que nos dizem. Observe esse quadro. Eu creio que muitas pessoas que fazem a obra atualmente têm esse tipo de procedimento, que é comum dentre os obreiros, os presbíteros, né? Os diáconos da igreja. Esse é o trabalho que nós prestamos dentro da igreja. O tema diz, o que eu estou trazendo é: os sacrifícios dos crentes são inúteis diante de Deus. Como assim? Quando eu era obreiro, dia de culto era assim. Eu chegava 1 hora antes para a reunião dos obreiros, né? E saía 1 hora depois, né? Depois que o povo saía, 1 hora depois a gente saía. Depois de ter verificado tudo e tal, observações que o pastor nos dava, e voltávamos na parte da tarde, depois do almoço, para o evangelismo. Algumas igrejas têm esse hábito de evangelizar na parte da tarde, domingo, né? Outras não. Depois do evangelismo, ok, voltava 1 hora no culto da noite, voltava 1 hora antes, no culto da noite, e do mesmo modo saía 1 hora depois. Fora os sacrifícios que nós tínhamos que fazer também, né? Além da oferta, os dízimos, sempre somos o primeiro a dizimar, né? O primeiro a ofertar, e muitas das vezes a nossa oferta não é colocada no altar igual o povo coloca. A nossa oferta, o nosso dízimo é nos bastidores. A lei do jejum que eu falei tinha, né? O uniforme, o crachá, essas coisas que o obreiro tem que estar na postura. Aparentemente não é nada, mas é um tipo de sacrifício que nós estávamos prestando a Deus na vã esperança de sermos purificados, porque era a vã esperança. E quem disse que o obreiro, por estar prestando esse tipo de serviço, ele, por estar perto do altar, servir no altar, ele era mais purificado do que o povo? Só que não, conforme diz a palavra, né? Que iremos ler, e só que ninguém lê, como eu vim dizendo, ninguém dá isso para o obreiro. Quer que o obreiro faça o sacrifício para que ele sirva à igreja, aos homens. Vamos dar uma olhada no que está escrito em Hebreus, capítulo 9, de 1 a 9, que nós vamos entender que a igreja atual é um protótipo do templo
em Israel quando ele estava de pé. O serviço que nós prestamos aqui tem tudo a ver com o serviço que o sacerdote, no tempo do templo em pé, se prostravam a fazer. Então, pegue sua Bíblia, como eu já falei, vamos sempre estar com a Bíblia na mão, porque é daí que vem o nosso conhecimento para a vontade do nosso Deus. Ok? Vamos lá, embaixadores, vamos lá, embaixatrizes. Capítulo 9 de Hebreus diz assim, a partir do 1 até o 9. Nós vamos ver a imagem do templo de Israel e a imagem do templo em qual a gente serve. E que valor tem isso hoje e o que valor tinha isso antes? Vamos lá? 1. Ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. 2. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da apropriação e ao que se chamava santuário, ok? Isso é santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos. Segura só um instante. Trazendo para os dias atuais, né? Vamos fazer analogia. Tem tudo a ver com o de hoje. Hoje, você entra num templo chamado igreja, templo que estão estabelecidos aí no dia de hoje, você vê lá, tem candeeiro, tem a mesa dos pães, né? Onde hoje eles colocam a Bíblia, colocam os utensílios do culto, tem a mesa lá. Tem também, e aí na parte de dentro tem lá no santo, lá no tempo do templo, tinha o Santo do Santo, que diz o segundo, o que tinha no Santo do Santo? Vamos no 4. Versículo 4. Que tinha o incensário de ouro, a arca da aliança coberta de ouro em todo o redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que havia florescido das tábuas da aliança. Segura aí. Em muitos templos em que nós já vimos, participamos, nós encontramos esses elementos. A arca da aliança. Aí se você perguntar, mas vem cá, mas ela está dizendo que a arca da aliança era toda de ouro. Não, mas aqui é folheada de ouro. Tem o mesmo efeito. O efeito é espiritual, eles vão dizer para a gente. Né? Tinha os vasos, o maná, a vara de Arão, ok. 5. E sobre a arca, os querubim da glória. E aqui também. Eles fazem aquela arca com querubim grandão. Tá? Alguns já estão colocando a foto na parede e tal, para dizer. 5, né? E sobre a arca, os querubim da glória, que se fazia sombra no propiciário, dos quais essas coisas falaremos em particular, assim dizia, né, Paulo? 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo que estava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Ele estava lá cumprindo o serviço. 7. Mas o segundo, vamos lá, no primeiro tabernáculo estava o sacerdote. Mas o segundo, na parte segunda, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, e não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pela culpa do povo. Tá? Então tinha todo aquele procedimento. O sacerdote lá naquela parte, na parte anterior, e lá
no Santo do Santo, o sumo sacerdote. 8. Observa essa parte. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Correto. O Espírito Santo, ele não fazia, vamos dizer, não morava lá. Ele não, vamos dizer, não era a morada eterna do Espírito Santo, né? Não era a morada que... Aquilo tudo que se fazia ali era a sombra do que se viria acontecer e aconteceu, que hoje o Espírito Santo tem morada em nós. Então, tudo o que se fazia no templo, no tabernáculo, sacerdote, era a sombra do que iria acontecer após a vinda de Cristo, ele ter passado pela cruz e derramado sobre nós o Espírito. Segura aí. Assim diz o 9, né? Versículo 9. E que é uma alegoria para o tempo presente, assim como eu acabei de falar. Tudo o que aconteceu anteriormente, tudo o que se passou, se referia a Cristo, que ele viria, desceria e moraria com a gente. 9, né? Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios. Quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, eu, como os demais, nós nunca conseguíamos sair com a consciência 100% de serviço cumprido, sempre estava faltando alguma coisa, sabe? A gente não tinha aquela satisfação, falar, prestei o culto ao Senhor, eu participei do culto, eu lavei o banheiro, eu ajudei uma pessoa, eu orei, mas a nossa mente, ela sempre estava faltando alguma coisa, né? Assim diz o versículo 9. Portanto, quando o homem ele põe a mão, ou ele levanta a mão, ou ele usa o poder de representar a Deus como homem de Deus, ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote, é representante, representa Deus, assim como o sacerdote antigamente representava a Deus. Esses templos, os templos das igrejas atuais, têm um sacerdote, que também são representantes de Deus, chamados homens de Deus. Mas uma coisa, só que hoje em dia, com a descida do Espírito morando em nós, Deus não precisa mais de representantes. Aqueles representantes da era antiga, lá do tempo que o templo estava de pé, eles eram representantes de Deus na terra. Hoje, o representante são aqueles que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Esses são os filhos que estão na terra, são embaixadores e são embaixatrizes que, vindo do céu, vive com Cristo e voltará para Cristo. Não dá para confundir bodes e ovelha, não dá para confundir os salvos como não salvos. E também não dá para confundir os que são filhos de honra e o filho da desonra. O dono da igreja disse: e fez, removeu a ordenança que era imposta sobre a igreja. Então, nós não temos nenhuma mais ordenança a cumprir no tempo do novo pacto, né? Vejamos o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 11 a 14. Ora, assim, 10, versículo 11. Ora, e assim todos os sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes sacrifícios
que nunca tira o pecado. Naquele tempo, o sacrifício não tirava pecado. E hoje querem impor que nós façamos sacrifício. Até tem aquela frase que diz: quanto mais sacrifício, melhor. Mas aqui está dizendo, assim, 11, assim todos os sacerdotes aparecem cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes sacrifício, que nunca tira os pecados, mas, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, está sentado à destra de Deus. Uma vez só. Então, o sacrifício que nós tentamos fazer hoje é em vão, porque o sacrifício já foi feito e Deus aceitou aquele sacrifício de uma vez por toda. Então, antigamente se levava pomba, se levava cordeiro, hoje se leva oferta, se dão casa, hoje pessoas andam de joelho. Esse sacrifício, todos e qualquer sacrifício que você tentar fazer para Deus, no novo pacto, é nulo, é em vão. Apesar que alguns vão contestar, mas é o que está escrito. 13. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por descabelo dos seus pés. Quando é que isso aconteceu? No ano 70, quando o templo caiu, Israel todo dia foi banida, o sacerdote foi banido, os que eram para ser salvos, os filhos, teve escape. Os filhos tiveram escape naquele dia daquela grande tribulação que aconteceu, e diz lá em Apocalipse que não haverá nenhuma outra tribulação como houve naquele dia. Israel toda foi banida. Imagina, eles pegavam criança, estouravam a cabeça de criança na parede, velho, animais. Quando Roma chegou através do general Tito para destruir, sentaram lá no templo, que alguns estão esperando que o anticristo vai sentar lá ainda vai sentar no templo. Não, já sentou. Quando o general Tito entrou para destruir aquele templo, os utensílios, ele sentou lá na cadeira e acabou, não ficou um para contar a história. Mas os que Cristo falou que haveria escape, os que eram para ser salvos, naquela ocasião foram salvos. E os demais, como diz a palavra, sinto muito, foram mortos e o fim deles acabou. Tá? Então, vamos no 14 agora. Por que 14? Porque com uma só oblação ofereceu para sempre os que são santificados. Com uma oblação, nós sabemos que é lavagem. Com uma só lavagem, ofereceu para sempre os que são santificados. Então, nós que somos santificados, os santificados, foi uma vez só, então não precisa mais pagar o preço. Ah, eu vou pagar o preço, tem que pagar o preço. Muitos estão pagando o preço, mas como dizem, né? Alguns são filhos, estão pagando o preço, e quando ouve uma palavra dessa, desperta. Agora, os que para aquele que Jesus falou, tendo olhos, mas não vê, tendo ouvido, mas também não vai, eles não vão compreender, porque as parábolas é para que eles não entendam mesmo e se percam. Então, assim dizer, o sacrifício de Jesus basta. Basta. Eu costumo até trazer uma analogia do seguinte. Eu passei 10 anos, 15 anos da minha vida poupando parte do que eu ganhava, uma analogia, para comprar uma casa.
ok, eu sacrifiquei, deixei de sair, deixei de levar a família para passear, deixei de comprar um carro, deixei de ir à praia, mas tudo que eu me esforcei o máximo até comprar casa. 15 anos depois, eu comprei a minha casa, não devo mais nada dela, eu paguei à vista. Eu e minha família entramos para dentro da casa. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que continuar me sacrificando? Não, acabou. O sacrifício que eu fiz, uma vez por toda, acabou. A partir de agora, o que eu tenho que fazer? Usufruir com a minha família daquele benefício que me fez sacrificar durante 15 anos. Agora, vida nova. Curtir. O dinheiro que eu pagava, o preço lá para me sacrificar, eu pego esse dinheiro agora, eu vou curtir com a família. Eu não tenho mais que pagar mais nada, é minha. Assim Cristo fez por nós. Enquanto ele não esteve aqui, nós estávamos desgarrados, mortos, o espírito morto, mas quando ele veio, ele pagou o preço lá na cruz e falou: chega, está consumado. Quer dizer que os filhos agora têm liberdade. Em Cristo nós somos livres. Nós não temos que pagar o preço, nós não temos que ficar com fome, como diz lá, que tem que festa, lua nova, sacrifício de oblação. Isso tudo passou, é parte do velho pacto. No novo pacto, assim diz o Senhor, é liberdade que eu vim trazer para os filhos. Então nós somos livres agora para cumprir e declarar que o Cristo vive. Ele está em nós, não precisamos buscá-lo fora. Nós temos que saber que ele deixou o Espírito como um penhor. Quando a gente deixa uma joia empenhorada na caixa, aquela joia vale mais do que o valor. Então a gente vai lá e resgata aquela joia. Então ele deixou o Espírito dele dentro da gente para dizer que quando ele voltar, quando a gente sair daqui, nós vamos ser resgatados por ele. A nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria é o céu. E para finalizar, vamos ver o que diz Oséias 6,6. Porque eu quero a misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Gente, então foi muito bom o dia que eu deixei de ser obreiro. Por quê? Aquele peso, aquelas cobranças, o tempo que eu não tinha para minha família, eu resgatei e comecei a viver. Estou dizendo que vocês têm que fazer isso não, mas estou dizendo que se esse conhecimento tivesse me chegado há mais tempo eu teria curtido mais o meu tempo de família, meu tempo com meus filhos, sabe? E menos tempo perdendo com essas coisas que não vale nada perante a Deus. O que vale é o nosso coração puro e grato a Ele, para louvar e dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Fica na paz. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer que vocês podem comentar, que a gente vai responder. Você pode dar o joinha, pode compartilhar, pode... O canal é pra gente mesmo, para um poder ajudar o outro. Se vocês puderem compartilhar, como eu falei, se vocês puderem também se inscrever, tudo isso vai ser de bom agrado. Tá? Vai vir um novo tema aí, nesse sentido de libertação. A libertação ela se resume em várias coisas. Tem a libertação do corpo, da alma, né? E do espírito. Nós vamos falando um pouquinho de cada coisa. E essas coisas tudo tem anulado o poder de Deus na vida da gente, do crente, do eleito.
Fica na paz.